Boa noite, moçada. Mais um dia de quarentena, né? E a gente tem que seguir firme, porque a gente tem que seguir as orientações do pessoal responsável pela saúde. Especialmente eu, que sou de grupo de risco, tenho mais que ficar confinado mesmo. Confesso que esse confinamento é difícil, mas a gente tem que procurar alternativas, ler mais, né? Refletir mais sobre toda a nossa vida. E eu espero que vocês também estejam tomando os cuidados necessários. Confesso que eu já estou com saudade. Fora da escola eu vejo pouca gente. Quem eu consigo ver às vezes é minha vizinha Pri, mas no mais não tenho visto vocês e confesso que estou com saudades. Bora lá? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os sistemas econômicos, o que é e em algumas preliminares que a gente precisa considerar quando a gente vai falar de sistema econômico, que é o seguinte, ó, que nós temos um grande número de bens e serviços que são produzidos. Todos nós sabemos, se a gente parar para pensar tudo que é de bens e serviços que são produzidos, especialmente o setor de serviços cresceu muito, né? Mas também temos muitos bens. E o indivíduo, via de regra, consome bens e serviços que são trocados pelo seu salário, né? Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas qual é o conceito de sistema econômico? Veja só, reunião de diversos participantes da produção e do consumo de bens e serviços. Todos os atores, né, que satisfazem a necessidade da sociedade. Via de regra, os bens e serviços são produzidos para satisfazer essa necessidade, a gente já falou sobre isso. E organizados, esses participantes são organizados não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social, jurídico e institucional. Ou seja, nós temos leis que garantem isso e nós temos um governo que participa disso também. Nós vamos ver de que forma que é essa participação. E também a sociedade precisa participar. Cada vez mais a sociedade precisa ter consciência do seu papel e da forma como ela pode influenciar ou não o que acontece no nosso país, né? Muitas vezes a gente é omisso e as coisas acontecem, a gente reclama nas redes sociais, mas também não faz nada para mudar esse estado de coisas, né? Então veja só, num sistema econômico nós temos aquilo que a gente chama de fatores de produção, ou seja, o que é que faz acontecer com a produção. Os fatores de produção quais são? Trabalho, não se tem produção sem trabalho. Capital, é preciso capital em equipamentos, maquinários e tudo mais. E recursos naturais que são utilizados. Nessa questão de recursos naturais, a gente tem visto que fundamentalmente os nossos recursos naturais muitas vezes estão sendo degradados, né? Estão sendo utilizados de forma indevida, buscando um lucro maior e muitas vezes comprometendo a viabilidade dos nossos recursos naturais. Esses fatores de produção, quando organizados, formam as unidades produtoras, onde se produz bens e serviços. Nós ainda temos bens e serviços que não são consumidos diretamente pelas pessoas, mas eles entram na produção de outros bens e serviços, não é? A gente tem uma série de bens e serviços que são intermediários, que entram na produção de outros, né? Mas é fundamental que a gente guarde que para se produzir qualquer coisa é preciso que nós tenhamos trabalho, capital e recursos naturais, tá bom? Nós vamos ver os tipos de economia, assim, de maneira não tão pormenorizada, mas que tipo de economia que nós temos? Nós temos a economia capitalista ou economia de mercado, que é regido pelas forças de mercado. Nesse regime de economia predomina a livre iniciativa, ou seja, a pessoa tem liberdade para iniciar a produção de alguma coisa. É claro que essa liberdade também não é total, mas ela é controlada às vezes pelo Estado. E a propriedade privada dos fatores de produção, ou seja,
a fábrica é de alguém, a área rural é de alguém, são os fatores de produção que têm propriedade privada. Tá? E também nesse regime capitalista existe uma característica, existe a busca pelo lucro. Claro, ninguém vai montar uma empresa, alguns dos senhores são empresários, vai montar uma empresa se não for para buscar lucro. E também que nesse sistema a gente tem a presença do trabalho assalariado, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Infelizmente nós estamos vivendo uma fase muito difícil da nossa sociedade, onde reduziu-se muito os postos de trabalho. Isso está forçando as pessoas a buscarem algumas alternativas, seja através da iniciativa de produzir alguma coisa artesanalmente, tomar a iniciativa de ter qualquer outra atividade informal para poder se manter. Mas o trabalho assalariado teve uma queda muito brusca, né, por conta das nossas crises aí. Quando a gente fala em crise, nós podemos viver crises que são de caráter mundial, e vocês sabem que com a globalização da economia, algo que aconteça na Bolsa de Valores dos Estados Unidos chega aqui de imediato. E a gente também tem crises locais, seja por questões políticas. Atualmente nós estamos tendo uma crise muito grande por conta desse vírus, né, que assolou o nosso país, que existe uma polêmica muito grande entre os nossos governantes, o que deve e o que não deve fazer. Eu acho que há exagero dos dois lados, mas a gente tem que procurar seguir aquilo que é a orientação da saúde, né? Não entrar na briga política. Bem, vamos ver algumas vantagens desse sistema. O sistema capitalista, ele tem a competição entre os participantes e isso reduz o preço dos produtos para os consumidores. É aquilo que nós já falamos na aula passada, né, da oferta e demanda. Também ele incentiva inovações pela própria competitividade, quer dizer, quem for mais inovador vai ser mais competitivo no mercado. Então, isso estimula e incentiva essas inovações. Uma outra característica e vantagem é que os consumidores são livres para escolher os bens e produtos que queiram consumir. Vocês, por exemplo, gostam de consumir picanha. Então, você é livre para escolher picanha, desde que a sua condição financeira permita você consumir picanha, né? E as empresas também têm um estímulo para aumentar a eficiência, pela mesma razão, por ter competitividade. Então, eu preciso aumentar a minha eficiência para eu ser mais competitivo. Então, existe esse estímulo também. Também é uma vantagem, né? Por outro lado, esse sistema, os autores dizem que ele produz desigualdades sociais por conta da concentração e tudo mais. É cíclico, as crises acontecem com certa frequência, seja crises de caráter mundial, crises de caráter só do país, né? Uma outra questão é que essa acumulação de riqueza pode levar a uma concentração de poder. Nós vivemos num país onde já teve características de algumas regiões que a acumulação de riqueza leva à concentração de poder. Isso é negativo. O poder deve ser exercido pelo povo, por representantes do povo escolhidos livremente, sem que haja a indução pela riqueza. Vocês não viveram isso, mas num passado não tão distante, as eleições muitas vezes eram compradas, né? Os eleitores eram comprados, então se eu tinha riqueza, eu conseguia acumular poder. Isso não é bom, isso é negativo. Outra questão que é considerada uma desvantagem do sistema capitalista é que ele pode produzir externalidades negativas, como a degradação do meio ambiente. Isso nós estamos vivendo constantemente, né? A ânsia das empresas em produzir, em gerar riqueza, tem causado muita degradação no meio ambiente. E
degradação de meio ambiente nem sempre consegue ser revertida. Nós temos degradação de meio ambiente que vai perdurar para sempre. Os meios, os recursos naturais, eles não são reproduzidos na velocidade que a gente precisaria que fosse, né? Então, se eu consigo comprometer os meios aquáticos, por exemplo, eu vou ter seríssimos problemas para toda a sociedade. Então, essa ânsia de produzir, essa ânsia de lucro, muitas vezes produz essas externalidades que são principalmente degradação de meio ambiente, certo? Aí a gente vai ver como é que o Estado pode fazer. Nós temos, mesmo tendo economia de livre, mercado e tudo mais, nós temos uma intervenção do Estado. E essa intervenção é necessária tanto para fomentar a produção, como para coibir abusos, né? A gente acabou de falar dessa questão do meio ambiente. O Estado age para coibir abusos, né? Age da forma efetiva? Muitas vezes falha, mas nós vivemos num país continental onde o Estado acaba sendo uma máquina cara. Para ele coibir tudo também fica difícil. E também para fomentar a produção. Muitas vezes o Estado precisa estimular setores produtivos para gerar emprego. E aí, o que ele faz? Ele reduz compromissos fiscais, reduz impostos, reduz taxa, para que aqueles setores passem a gerar mais e passem a gerar mais emprego, né? Outra coisa que o Estado faz, e de forma a coibir, é intervir para evitar monopólio. Vocês sabem que todo monopólio é comprometedor, né? Aí, se nós estivermos só na mão de uma empresa, se só uma empresa vender cerveja, como é que nós vamos fazer? Eu vou ficar tranquilo porque eu não bebo, mas e vocês que gostam de tomar cerveja vão ter que ser obrigados a comprar dessa empresa. E aí essa empresa pode botar o preço que ela quiser. Nós já tivemos problemas sérios com o monopólio no país, né? Então existe uma legislação, existem órgãos, nós já falamos sobre isso, existem órgãos que estão aí para evitar esse tipo de coisa. É uma forma do Estado intervir. E o Estado também deve atuar em setores essenciais e básicos da sua população, que são educação, saúde, transporte, segurança, né? Esses setores são responsabilidade e o Estado é que deve atuar, né? Então o Estado tem muitas formas de intervenção. O que se prega é que o Estado não deva ser tão intervencionista, ou seja, só intervir naquilo que é fundamental, é setor essencial, e para fomentar e coibir determinados abusos. Fora disso, o Estado deve deixar que a própria sociedade regule. Muitas vezes o Estado intervém e intervém de forma errada, né? E depois sobra uma crise aí para ser gerenciada, tá? Mas de qualquer forma, a gente tem aí uma série de formas e exemplos de intervenção do Estado. Isso tudo no que tange ao capitalismo, tá? Aí a gente tem o sistema socialista ou de economia centralizada, onde as questões econômicas fundamentais são resolvidas por um órgão central de planejamento. E outra coisa, predomina a propriedade pública dos fatores de produção. Os meios de produção são do Estado. Terras, prédios, banco, matéria-prima. Quem controla isso é o Estado. Então, por isso que é chamado de economia centralizada, tá? E essa economia centralizada, ela partiu de uma crítica aos mecanismos de economia de mercado. Eles argumentavam o seguinte, que a economia de mercado leva ao desemprego e que era frequente o aparecimento de crises que implicam em graves desperdícios de recursos. É uma questão muito ser discutida. Eu continuo achando que a economia de mercado é a melhor para que a gente possa ter mais transparência, mais oportunidades e tudo mais. Mas é claro, precisa ser bem regulamentada pelo Estado e, se necessário, o Estado intervir, né? Na economia de mercado, na economia central, economia centralizada, os meios de produção são propriedade estatal, veja só.
E as decisões chaves, quer dizer, as decisões principais, elas são feitas por uma agência de planejamento, chamado Poder Central. E aí você tem um risco, né? Toda vez que você centraliza poder, você tem um risco que é comum a todas as economias. É a acumulação do poder econômico na mão do Estado, que é quem rege o funcionamento da economia. Eu particularmente acho que centralização não é bom, salvo em alguma ou outra situação. Quando vocês montam um grupo na escola, na sala de vocês, para fazer qualquer coisa, vocês vão resolver fazer um evento à sala de vocês. Se vocês tiverem uma pessoa para resolver tudo, você está concentrando poder na mão de alguém. É preciso que todo mundo discuta, vote, participe, opine, para que seja algo mais transparente e que agrade a todo mundo, não é? Então, só um exemplo de você, como é que você centraliza poder. Então, é um risco, quando você tem as economias planejadas aí, é acumular o poder econômico na mão do Estado, tá certo? Olha só como é que é o funcionamento desse planejamento centralizado, ó. Passa por 3 pontos. Por 3 pontos. O papel do poder central, o funcionamento das empresas e o crescimento da burocracia. Quer ver? Olha só. O papel do poder central, ele não só distribui as tarefas do plano, mas também distribui os meios de produção. Com o que vai produzir? Os meios materiais e financeiros. E ele distribui as tarefas. E aí os gerentes dessas tomam decisões que às vezes geram ineficiência. Por quê? Quanto mais meios de produção eles receberem, maior a possibilidade de realizar o objetivo do plano. E eles ficam pressionando, às vezes, para ter maior quantidade de recursos, às vezes acima das suas necessidades. Então você tem uma ineficiência na produção. Então, eles tomam decisões que globalmente geram essa ineficiência, porque quem manda é o gerente. Então, quanto mais meios de produção eles receberem, maior a possibilidade de realizar esses objetivos do plano, que eles recebem também esses objetivos, né? Então, eles pressionam para ter maior quantidade de recursos e, às vezes, pressionam para ter até acima da sua necessidade. O funcionamento das empresas, como é que é? As empresas não baseiam a sua atuação no cálculo econômico. Vocês sabem que hoje, qualquer cálculo econômico que uma empresa faça no Brasil, ela quer maximizar lucro ou minimizar custo. Mas no caso de economia centralizada, eles querem sim realização do plano de meta. Eles recebem uma meta para cumprir e eles querem cumprir. Então, não importa se está tendo lucro ou se não está tendo lucro. A concepção é a seguinte: todas as empresas são socialmente úteis, ainda que deficitários. Vocês já imaginaram a gente ter isso? Todas as empresas são socialmente úteis, ainda que deficitárias. Complicado, não é? No nosso caso, que nós vivemos num país de economia aberta, você pensar que... E nós tivemos já algumas empresas, por isso que eu falo que o Estado deve agir, atuar só naquilo que é essencial. Nós tivemos exemplos aí de muitas empresas estatais totalmente ineficientes, mas beneficiava alguém, né? Alguém estava sendo beneficiado com isso, grandes salários para muita gente e tudo mais. Então, às vezes é bom que haja essa privatização de alguns setores. Por quê? Porque não são setores essenciais. O Brasil precisa que o Estado atenda e atenda bem aquelas necessidades básicas, né? Saúde, educação, transporte, segurança, isso precisa atender bem. Agora, outras questões podem ser o Estado só regular. A gente já, não sei, a gente ainda não falou sobre as agências de controle aí, mas, por exemplo, você pega o setor energético hoje. Quem produz energia no país? Não é mais o Estado. Vocês sabem que aqui no estado de São Paulo nós tínhamos a CESP, que era detentora de todas as barragens geradoras de energia. Isso foi tudo privatizado, mas existe uma agência nacional
que controla a que preço, como é que é feito. Ela fiscaliza e controla isso, mas deixa a iniciativa privada produzir, né? Outra coisa, nós temos hoje no transportes Agência Nacional de Transporte Terrestre, que também fiscaliza como deve ser feito esse transporte terrestre. Não é necessário que o Estado tenha uma empresa, porque muitas vezes essa empresa vai ser deficitária. E aí nós estamos gastando dinheiro, deixando de gastar dinheiro com coisas básicas e fundamentais e gastando numa coisa deficitária e desnecessária, né? Outra questão é o crescimento da burocracia no papel centralizado, aqui, no planejamento centralizado. Por quê? Porque você, para fazer toda essa centralização, você tem necessidade de ter um aparato muito grande administrativo. Esse aparato grande administrativo exige um fluxo de informação que precisa ser amplo e complexo. E aí você tem necessidade de controle e influência nessas empresas com uma burocracia cada vez mais crescente. E a burocracia, ela emperra a produtividade, isso é natural. Você pega hoje as empresas, uma empresa privada, ela tinha antes um desenho administrativo que é uma pirâmide bem alta e estreita na sua base. Por quê? Muitos cargos ali, e até que chegasse uma informação lá da ponta da pirâmide, aqui na base, isso ia passando pela mão de muita gente, desvirtuando por conta do ser humano, é natural, né? E o fluxo de informação acaba sendo amplo e complexo. Hoje, o que as empresas modernas estão fazendo? Elas estão reduzindo essa altura dessa pirâmide, né? Você tem menos escala de hierarquia para você ter uma rapidez maior no fluxo da informação. Então, se você pega um estado que seja com economia centralizada, ele vai ter necessariamente um crescimento da burocracia. É claro, eu particularmente acho que a economia de mercado ela é muito mais produtiva para nós. Não sei se seria interessante a gente ter um país com um sistema centralizado. Alguns podem defender, e eu respeito quem defenda, mas eu particularmente acho que o melhor para nós é termos essas características que a gente elencou aqui, né? Competições, incentivar inovação, você ter liberdade para escolher, você ter estímulo para as empresas aumentar a eficiência. Isso principalmente no caso de vocês, que cursam administração e ciências contábeis, permite uma manifestação muito grande de profissionais no sentido de aumentar essa eficiência, né? Então, eu particularmente penso que é o melhor que nós temos para a nossa economia. Beleza? Eu vou mandar para vocês o link para que vocês possam assistir a aula com tranquilidade. Valeu? Um abraço, rapaziada.